Olá, paz seja convosco. Hoje vamos dando continuidade ao nosso estudo de vivência cristã, a partir do capítulo 2, do tópico 1, onde nós vemos que a igreja cristã e o nosso relacionamento com as pessoas que participam da igreja, eles compõem o nosso dia a dia, a nossa forma, a nossa maneira de ser, né? Por quê? Porque os nossos relacionamentos enquanto dentro da igreja são relacionamentos saudáveis, são relacionamentos em que pessoas que desfrutam, que têm a mesma visão, o mesmo conhecimento, que buscam as mesmas coisas. Mas na nossa vida como um cidadão comum, ela não é sempre assim. Nós temos os nossos relacionamentos fora do universo da comunidade cristã e fora da igreja. Nós nos relacionamos com pessoas do nosso trabalho, nos relacionamos com pessoas da escola, da faculdade, vizinhos, pessoas em que nós vivemos cotidianamente, né? E é importante nós entendermos que Jesus Cristo, ele nos deixou um mandamento que é amar ao próximo. Por que isso? Porque muitas vezes dentro desses relacionamentos interpessoais que nós possuímos, desse universo de pessoas que nós conhecemos, muitas vezes nós temos que tratar essas pessoas de uma forma especial, porque nem todo mundo compartilha com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com o nosso jeito de viver. O cristão, ele tem que levar uma vida diferenciada daquela pessoa que não conhece Jesus, que não conhece o Evangelho. E aí Jesus Cristo nos deixa a mensagem de ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Qual é o intuito dessa mensagem? Que nós venhamos a refletir e pensar que nem tudo aquilo que é feito de forma desordeira, de forma que venha a conflitar com o nosso jeito, com a nossa maneira de viver, nós devemos ser taxativamente contra. Nós devemos sim observar, devemos sim refletir a respeito, devemos orientar as pessoas, mas sempre com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, entendendo que ali tem alguém, uma pessoa que não compartilha dos mesmos conhecimentos e provavelmente não teve as mesmas experiências que nós tivemos. Por isso é importante, no nosso relacionamento interpessoal com pessoas que não são do nosso mesmo ambiente cristão, que não compõem a vida de um cristão, que nós tenhamos um relacionamento bem tranquilo e bem específico em relação a entender essas pessoas, entender o jeito diferente deles viverem, não sermos pessoas acusadoras, pessoas que criticam, pessoas que conflitam contra elas, mas sim levarmos a nossa vida, a vida de um cristão, mas que possamos sim instruir essas pessoas, ensinar as pessoas no devido momento sobre as questões que conflitam com o nosso viver. O maior princípio que Jesus Cristo deixa para nós é o princípio do amor, né? Que o amor, ele atrai as pessoas. Quando nós amamos as pessoas nos nossos relacionamentos, você atrai as pessoas para próximo de si. Quando você traz as pessoas para próximo de si, fica muito mais fácil a pessoa que lhe admira, a pessoa que gosta de você, a pessoa que tem um relacionamento mais íntimo, mais afetuoso com você, fica muito mais fácil trazer essa pessoa para dentro da fé cristã. Trazer ela para dentro do Evangelho. Por quê? Porque ela já criou uma afinidade, criou um relacionamento mais íntimo com você. Um princípio que tem básico no Evangelho de Mateus, que Jesus nos ensina, é a respeito de não te vingarás e não guardarás iras contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É importante, amados, que nós entendamos que às vezes também existem conflitos dentro da nossa comunidade, dentro das pessoas que professam a mesma fé do que nós, pessoas que estão na igreja junto conosco, mas que às vezes têm atitudes conflitantes com a nossa. E é importante, né? Nós não nos irarmos, nós não nos voltarmos contra essas pessoas, mas tratarmos elas com amor. Sim, com repreensão, quando se aplica o caso, com ensino, com direção a ser mostrada, mas sempre com muito amor, com muito zelo, com muito carinho, né? E algo importante para nós entendermos, né,
essas diferenças de personalidade, essas diferenças de agir das pessoas, é que nós tenhamos, né, façamos o exercício do autoconhecimento, de nós conhecermos nós próprios, nós entendermos como nós somos, né? E isso é algo complexo na vida de uma pessoa, porque na maioria das vezes nós queremos que as outras pessoas nos entendam como nós somos, que nos aceite como nós somos. Ou seja, na nossa visão, o nosso perfil é o correto. Os outros que têm que se adaptar a nós, os outros têm que mudar o seu jeito de ser para se encaixar no nosso. E muitas vezes isso nos leva a frustrações, a mágoas, a aborrecimento, porque não é isso que na realidade deve acontecer. Cada um de nós temos que buscar em nós mesmos o nosso jeito correto, o nosso jeito certo de ser no relacionamento com outras pessoas. E não querer que as outras pessoas mudem para se adaptar a nós, né? Uma professora nossa de aconselhamento e orientação familiar diz algo muito interessante que, por exemplo, no casamento, amados, nós nos casamos, nós nos unimos a outra pessoa não para sermos felizes, mas para fazer o outro feliz. Então, dentro desse princípio, dentro dessa ideia, nós possamos entender que nos nossos relacionamentos, seja eles familiares, profissionais, nós não temos que buscar que as pessoas se adaptem a nós, mas sim que nós consigamos interagir com as pessoas e criar um convívio que seja mais harmônico entre nós. Amém? Uma característica especial que nós somos capazes de produzir é que nós, seres humanos, nós nos adaptamos facilmente. Nós temos a capacidade de mudar facilmente. Nós podemos, na hora, viver uma circunstância e, em seguida, estarmos vivendo outra. Definitivamente, assim, é uma característica do ser humano, né? A possibilidade, a flexibilidade de poder, de uma hora para outra, se adaptar a situações diferentes de convívio e também nos seus relacionamentos, né? Nós temos que entender que, para isso, nós temos que buscar as respostas dentro de nós mesmos. E para buscar as respostas de nós mesmos é um exercício que faz com que nós nos conheçamos ainda mais, né? E para nos conhecermos ainda mais, nós temos que ser observadores da nossa própria vida, do nosso próprio ser. Nós temos que entender aquilo que nós somos e aquilo que nós queremos ser. Bem, uma pergunta que nós temos que fazer, né? Eu sou o que eu quero? Eu queria ser essa pessoa que eu sou? Quais são os meus objetivos? Aonde eu quero chegar? O que eu quero alcançar com isso? Nós temos que nos libertar da necessidade da aprovação dos outros, né? Nós temos que fazer aquilo que nos convém, aquilo que nos agrada, aquilo que está dentro da palavra, mas sem precisar que o outro aprove. Bem, lembrando daquele texto bíblico que está em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 1 ao 7, em que narra a situação de uma viúva que recebe a visita de um credor querendo cobrar uma dívida do seu falecido esposo. E ela, diante do profeta, anuncia este acontecimento, esse fato, né? E o profeta diz: olha, o que tu tens? E ela diz: olha, eu só tenho uma botija de azeite. E o profeta diz: então faz o seguinte, pede para os teus filhos, vá você, pega para cada vizinho que você tem, busque uma botija de azeite vazia, junte na sua casa o máximo de botijas possíveis, e você vai pegar a sua botija de azeite e vai encher as demais. E assim ela fez, se guardou na sua casa com seus filhos e começou a encher, e aquele óleo não cessava mais de sair da botija que ela tinha, e encheu todas as botijas que ela conseguiu arrecadar. E o profeta disse: agora tu vende esse óleo, paga o teu credor, né, e te mantém o resto. Amados, essa mensagem ela é pregada constantemente, mas tem um ponto muito importante nessa mensagem. Esse ponto mostra o relacionamento dela com a sua vizinhança. Se ela fosse uma pessoa ruim, uma pessoa que não se relacionava bem com os vizinhos, será que todo mundo tinha emprestado uma botija para ela? Será que ela tinha arrecadado uma quantidade grande de botijas
para poder encher de azeite. Então veja bem a importância do relacionamento dessa mulher com os vizinhos. O seu credor estava prestes a pegar os seus 2 filhos e levá-los como escravos. E devido à orientação do profeta e o entendimento do relacionamento que ela tinha com os seus vizinhos, ela pôde ser abençoada e pôde se livrar daquele fardo, daquele problema que era a dívida que ela possuía para com esse credor e talvez a triste possibilidade de ter que entregar os seus filhos para serem escravos, né? Então, como estávamos dizendo, né, a importância do relacionamento dela com os vizinhos, a importância dela ter esse bom relacionamento com os vizinhos, tá? Nos leva a pensar também na importância de nós conservarmos, de nós produzirmos na nossa vida bons relacionamentos. Para isso nós temos que entender o oposto. O que gera problemas nos nossos relacionamentos? Quais são os aspectos que produzem os maus relacionamentos, né? E a apostila cita vários deles e explica vários deles, né? E nós podemos dizer aqui como o espírito de crítica, a intolerância, as suspeitas demasiadas, o cinismo, a arrogância, preconceitos, rancores, né? O orgulho, a pessoa orgulhosa demais, né? E entre outros aspectos que podem levar a termos um relacionamento que seja infrutífero, né? Que não produza aquilo que nós esperamos nos bons relacionamentos, né? O problema desses relacionamentos infrutíferos, digamos assim, é que eles são rompidos, eles são deixados de uma certa forma, não produzindo o que se queria, e faz com que nós venhamos a somente, né, perdermos tempo, perdermos, né, condições de oportunidades de conhecermos pessoas e nos relacionarmos de uma forma melhor, né? Outro ponto importante e interessante fala no texto bíblico que foi relatado agora há pouco, fala sobre esses acontecimentos, né? Ou seja, o relacionamento dessa mulher. Ela tinha o seu esposo que morreu, ou seja, foi um relacionamento rompido, né? Através desse rompimento, desse relacionamento, aparece um credor que vem cobrar dela algo sobre os seus filhos, ou seja, sobre a sua descendência, a herança que ela tinha para deixar para os filhos agora estava perdida, né? E os conflitos que esses relacionamentos causam na nossa vida, né? É conflitante, ela perde o marido, tá à mercê de perder os filhos devido a um problema de relacionamento, né, com o credor, né, que não chegaram a um consenso, né? Então, que sirva para nós meditarmos esse primeiro tópico do capítulo 2 sobre os nossos relacionamentos, os relacionamentos interpessoais. Amém? Que Deus os abençoe. Até o próximo tópico, no nome de Jesus. Amém?